Bem-vindas, bem-vindos ao canal Linda Flor. No vídeo de hoje eu vou fazer a reforma de um lindo arranjo que eu fiz há um ano. São 5 suculentas de pleno sol, coloridas, de crescimento rápido e que enchem o vaso rapidinho e também vai encher a sua vida de felicidade. Entre 6 meses e um ano, dependendo da espécie da suculenta que você plantou no seu arranjo, você vai precisar fazer uma reforma, uma manutenção nesse arranjo. Mas não é esse arranjo aqui que eu vou reformar hoje, é esse daqui. Antes de começar o corta-corta, eu quero dizer para você o quão importante é limpar o seu instrumento de corte. Porque se essa planta estiver contaminada, você corta ela e depois vai cortar essa, você leva a praga de uma planta para outra. A primeira suculenta de crescimento rápido que vai encher o seu vaso é a Graptoveria fradiivis. Olha só o tamanho dessa suculenta em relação à minha mão. Olha que espetáculo! Que maravilha! E ela nem está colorida, hein? A Graptoveria fradiivis é um híbrido, é um cruzamento entre o Graptopétalum e uma Echeveria. E olha só que lindeza! Ela reproduz muito fácil por folha e também a brotação no tronquinho, que eu vou mostrar já já para você. Como ela é a maior, eu vou começar fazendo o corte por ela. Olha para isso! Que lindeza! Que riqueza! Perfeito corte, caule intacto, nenhuma contaminação. A Graptoveria fradiivis eu enraizo ela no sol. E lembrando que toda vez que eu falo que eu enraizo no sol aqui no viveiro, é no sol filtrado pelo Sombrite 50%. Todo enraizamento que eu faço de suculenta de sol é no sol. Vamos cortar mais fradiivis? Temos mais roseta de fradiivis aqui, eu vou tirar todas. Desse arranjo eu vou tirar um total de 5 fradiivis, 2 bem grandonas e 3 menores. Mas eu vou te contar um segredo. Desse arranjo aqui eu já tirei mais de 10 fradiivis. Conforme elas vão crescendo eu vou tirando, planto no vaso e coloco para venda. E essa daqui, ó, já está até enraizando. Mais uma aqui. Nesse arranjo, eu plantei apenas uma fradiivis. E olha quantas! Como ela é generosa na brotação do tronquinho. Ela se reproduz muito fácil por folha, só que é uma criança piolenta. Essa está muito boa de saúde, sem cochonilha, porque eu tenho aplicado direto a terra de diatomácea e também porque ela está no sol. Planta que fica no sol tem pouca cochonilha. Cochonilha gosta de umidade e de pouca luz. A segunda suculenta que compõe esse arranjo, que eu também vou tirar daqui, é a Perle. Essas perles, elas sofreram demais com a chuva. Elas estavam umas rosetas assim, ó, juntinhas assim, ó, mas enormes. Elas perderam muitas folhas e elas foram muito atacadas por caramujo. E eu acabei deixando que isso acontecesse para eu poder mostrar para você uma situação real que acontece quando as plantas são deixadas no tempo. Elas são suculentas para serem cultivadas ao tempo, só que esse ano foi um ano atípico, né? Choveu praticamente durante 2 meses e a questão principal nem é a chuva. A questão principal, olha que roseta linda! Caule perfeito. A Perle é uma suculenta de fácil cultivo que reproduz fácil por folha. Tem vídeo específico da Perle aqui no canal e ela é muito bonita para compor arranjo, porque ela forma um contraste muito bonito por causa desse rosa dela com outras cores de suculenta. E vamos tirar mais Perle desse arranjo. A terceira suculenta que eu vou tirar desse arranjo é o Graptopétalum paraguaiense. Pensa numa suculenta fácil de cultivar, que reproduz muito fácil por folha. Pois vamos ver se não tem nenhuma caída aqui. Se não tiver aqui, tem outros vasos, porque eu tenho muitos vasos, muitos arranjos da paraguaiense aqui no viveiro. Porque ela reproduz muito fácil por folha e também pela brotação no tronco. Como você pode ver, eu fiz uma decapitação aqui. E dessa decapitação, olha quantas rosetas nasceram. 1, 2, 3, 4, 5. Ela é muito generosa
por brotação no tronco também. Olha que lindo! Vai para o arranjo novo. De crescimento muito rápido e muito ornamental. A paraguaiense, ela é uma suculenta que você tem que plantar e deixar ela num canto sossegada. Porque eu vou mostrar para você a quantidade de folha que vai cair só de eu estar manuseando esse arranjo. E olha só o que eu encontrei no tronquinho dessa paraguaiense. Eu vou te mostrar como acabar com esse problema das cochonilhas rapidinho. Eu tenho aqui álcool. Olha só. Olha que ela já mudou de cor. Viu que ficou amarelinha? Isso quer dizer que ela já morreu. A quarta suculenta que eu trago para você nesse arranjo de crescimento rápido, colorida, de pleno sol e que vai encher o seu vaso rapidinho é essa lindeza aqui, ó. A Graptoveria Milky Way. Como o próprio nome dela já diz, Graptoveria é a junção de Graptopetalum com Echeveria. Isso quer dizer que ela é um híbrido. Ela está com a pruína dela manchada, porque ela é toda nessa coloração mais clarinha, é porque ela fica no tempo, ela pega chuva. Então, assim, se você quer que as suas suculentas, que tem pruína, não fique manchada assim, coloque elas ao abrigo e regue somente por baixo no substrato. Dessa maneira, você garante que as rosetas fiquem com a pruína intacta. E vamos cortar essas rosetas, vamos fazer a poda, decapitação. Eu estou fazendo a decapitação desse arranjo, fazendo a reforma dele, porque nós estamos na lua cheia. Eu adoro fazer a decapitação na lua cheia. E eu vou te contar que não é crendice, porque a lua, ela exerce uma força de atração sobre as águas do planeta. E se na cabeça das suculentas tem água, elas também estão sujeitas a essa atração que a lua exerce sobre as águas. Então, quando estamos na lua cheia, a cabeça da suculenta, ela fica mais gordinha, tem mais água. E se tem mais água, tem mais nutriente, porque os nutrientes, a comida da planta, fica dissolvida na água. Ai, que bagunça tá ficando essa mesa. E olha quantas folhinhas, depois eu vou te mostrar no final. O porquê que eu sou a doida do berçário. Porque cai muita folha quando a gente está mexendo com as suculentas. A quinta suculenta que eu quero mostrar para você, o Graptocedum bronze é um cruzamento entre um Graptopetalum e um Sedum. E só tem uma aqui porque eu já tirei todos os outros que tinha nesse arranjo. Mas ele é originário desse arranjo. Essa daqui não estava na composição original, ela foi colocada aqui depois. E aqui também eu tenho esse Graptopetalum McDougallin, que foi colocado aqui depois. Opa, vamos puxar ele aqui. Opa! Ele tava num potinho 6 e daí ele caiu da minha mão um dia aqui no viveiro. Eu peguei e simplesmente coloquei ele aqui. E aí, desse jeito mesmo. E aí ele enraizou e cresceu e foi embora. Mas ele não estava no arranjo original. E olha que riqueza que tá essa mesa. Hoje, como eu sabia que muitas cabeças iam rolar, eu nem peguei bandeja para colocar, porque são muitas. Isso quer dizer que eu vou poder fazer um outro arranjo. Olha que lindo que estão as perles. Eu amo a perle. A perle foi a minha primeira suculenta. Tem que ter mesmo muito amor por ela, né? Então, além de eu refazer o arranjo quase igual era o original, ainda sobrarão suculentas que eu vou plantar em vasos individuais e depois colocar na área de venda. A suculenta Fred Ives, conforme ela vai ficando exposta ao sol, e principalmente agora o sol de outono e inverno, ela vai ficando com essa cor dourada. É muito linda. E agora vamos analisar como é que estava esse arranjo e o porquê da gente fazer essa reforma. Os tronquinhos da paraguaiense estão muito saudáveis e por isso que eu vou replantá-los em um outro vaso. E depois eu vou mostrando para você, te atualizando. Aqui você pode ver, são paraguaienses também, brotando no tronquinho. Aqui também é tronquinho de paraguaiense, esse também. Como elas estavam embaixo da roseta, elas não desenvolvem. Você sabe me dizer por que que não se desenvolve? Me conta nos comentários. Olha que belezinha os babies da Fred Ives. Olha que planta generosa.
E esses babies já estão vindo adaptados ao sol. A Fradives é muito resistente. Olha esse caule aqui, ó. E foi por isso que eu deixei essa jardineira no tempo, para mostrar para você uma situação real, coisa que eu vejo pouco na internet, né? Poderia ser até o quadro, assim, a vida como ela é, ou a suculenta como ela é. Veja como que a Fradives é resistente. Esse caule apodreceu com as chuvas de janeiro, fevereiro. E olha só os babies. Estão firmes e fortes aqui. Agora eles vão ganhar uma casinha nova. Olha para isso. E isso aqui foi só excesso de chuva mesmo. Do ladinho da Fradives eu tenho os tronquinhos da Perle. Como você pode ver, os caramujos gostam muito da Perle. Aqui você pode ver vários babies se desenvolvendo muito bem por dois motivos. Esse tronco não foi comido pelos caramujos e lesmas e como ele está muito aqui na lateral do vaso, ele estava pegando um pouco de sol. Por isso que as perles desenvolveram. Porque perle precisa de sol, porque senão ela não desenvolve. O quarto tronquinho que eu quero mostrar para você, como que estava dentro do arranjo, né? E o porquê que eu estou fazendo essa poda radical, cortando todo mundo aqui. É o tronquinho da Milky Way. Como você pode ver, são muitas rosetinhas nascendo e elas não estavam se desenvolvendo, olha lá embaixo, mas por um motivo. Será que você sabe o porquê que essas rosetinhas não estavam desenvolvendo? Se você souber, me conta nos comentários. E olha aqui a falência desse tronco. A planta desenvolve as raízes aéreas para poder retirar água do ambiente. E somente com a água que ela estava retirando do ambiente através dessas raízes aéreas, ela estava conseguindo manter a roseta. Olha o tronco. Completamente saudável. Mas daqui para baixo, o apodrecimento, a falência de troncos como esses que eu estou te mostrando hoje é por falta de sol. As rosetas cresceram tanto que estava fazendo muita sombra nos troncos. O último tronquinho que eu quero te mostrar é esse único aqui. Ai, ficou uma rosetinha bem pequenininha aqui, ó. Do bronze. E aqui tá nascendo mais uma pequenininha da Fradives, olha que belezinha. Ele está completamente saudável. E eu vou retirar ele daqui e vou plantar ele em outro lugar também, porque eu quero ver o desenvolvimento dele. Porque ele vai brotar ao longo do tronco dele outras rosetas. Aí, quanta suculenta linda que vai ganhar casinha nova! Eu vou te contar agora um grande segredo de plantar suculenta em vaso de plástico. Como plantar suculenta em vaso de plástico e dá certo. Tá vendo aqui? Essa é a indicação de furo do fabricante, do vaso. Só que se você fizer só esse furo aqui, quando você planta suculenta em vaso de plástico e a sua furação é feita aqui, tá vendo quando você coloca no chão? Não tem lugar para a água escoar. Por isso que o meu furo é feito aqui, tá vendo? Olha lá, na lateral do pezinho. Ah lá, tá vendo? Porque com isso, quando eu molhar essa jardineira, o escoamento da água vai ser perfeito. Porque aqui, rente ao chão, esse furo que tem aqui, tem um escoamento de água muito ruim. Esse aqui é mais eficiente, esses assim na lateral. Se você quer saber como plantar suculenta em vasos de plástico, essa é uma informação muito importante. Além, é lógico, do vaso de plástico ter furos eficientes, como eu te mostrei, para a água poder sair bem, o vaso de plástico precisa também de ter uma camada de drenagem. Aqui no viveiro eu uso argila expandida porque eu encontro com muita facilidade aqui na minha cidade para comprar. Você pode usar brita, pedra, sabe aquela pedra que faz concreto na obra? Ela é ótima para fazer camada de drenagem e fácil de encontrar, né? Em qualquer cidade do Brasil você encontra pedra. Vamos lá terminar esse arranjo. Yeah! Agora que já tem a camada de drenagem, eu venho com o substrato. E o vaso ele já tem até uma marquinha aqui, ó.
é sempre essa marquinha que eu uso para fazer a camada de drenagem. Vamos entrar agora com o substrato. Esse é o substrato que eu uso geralmente para quase todas as suculentas do viveiro, com uma outra exceção. Vamos lá. Eu estou deixando o substrato já no limite do vaso. E vamos colocar nossas crianças aqui. Eu vou começar colocando aqui para trás as que crescem mais, que é a Fred Ives. Já estão secas, já podem ir direto para o substrato. Você deve observar algumas técnicas, que é colocar a planta que cresce mais para trás, para que ela não faça sombra nas plantas da frente, fazer um contraste das cores, para que você possa, ao olhar, você identificar que são diferentes. E eu já coloquei uma perla aqui no canto, que ela vai cair assim para fora, ficar bem lindona. E vamos colocar mais perla. De todas essas suculentas que eu estou utilizando nesse arranjo, a mais sensível é a Milky Way. A Milky Way, ela não é muito chegada à água, não. Mas, como eu tenho certeza que esse substrato que eu estou usando aqui é o máximo, eu me arrisco a colocar a Milky Way nesse arranjo. O meu arranjo original tem o Sedum Bronze, mas só tinha um, tava bem pobrinho. E eu já tenho esse aqui bem formadinho aqui no viveiro. Eu vou colocar ele no arranjo para ficar bem bonitão também. Agora que vai começar então o outono e inverno, você vai ver que cores maravilhosas que essas suculentas vão ficar. E eu vou te atualizando como é que vai ser o desenvolvimento dessa jardineira. E eu quero te mostrar uma técnica de reprodução que, assim, é muito eficaz. Chama-se mergulhia. A planta, ela vai procurando o solo. E conforme ela acha o solo, ela desenvolve essas raízes aéreas. Tá vendo aqui? Ela já tá com terrinha, porque essa parte aqui estava já enterrada no substrato. Aqui é só você vir aqui, cortar aqui e colocar no substrato, que é sucesso! É sucesso da sua suculenta crescer muito mais rápido, porque afinal ela já tem raízes desenvolvidas através do método da mergulhia. Esse é um método que eu uso muito aqui no viveiro, para quando eu quero que o baby ele realmente sobreviva. Então vamos colocar essa criança nesse arranjo aqui para ficar bem bonitona. E esse que é o que estava no arranjo original também vai para esse arranjo. Quase finalizando o nosso arranjo. Olha que lindo que tá ficando. Tá gostando? Me conta aí nos comentários se você tá gostando. Ou se tem alguma coisa que eu poderia fazer diferente, alguma outra planta que eu poderia colocar para ficar mais bonito. Agora, eu vou te fazer um desafio. Todas essas suculentas aqui, ó, com exceção da paraguaense, tem algo em comum. Será que você já descobriu? Será que você sabe por que elas são tão rústicas? Vou te contar daqui a pouco. Vou fazer a finalização com pedra aqui agora e vou te contar daqui a pouco o que essas suculentas têm em comum que as tornam tão rústicas. Quase finalizada a reforma do arranjo, eu trouxe aqui mais umas pedras que eu adoro para pôr aqui, ficar bem lindão. E eu já dou uma limpada aqui na mesa e te mostro como ficou. Mas você já pode ir me contando nos comentários o que você achou da reforma desse arranjo. Já eu mostro para você com a mesa limpa. As pedras, além de ser um elemento de decoração, ela ajuda a firmar o vaso, que o vaso vai ficar um pouco mais pesado. Ela protege o solo. As pedras garantem que no período do dia em que o sol é mais quente, esse substrato vai ficar com uma temperatura menor. E além disso, quando você fizer a rega, não vai cair terra no chão. Isso ajuda a manter um pouco mais limpo o seu jardim. Antes de limpar a mesa, eu quero mostrar para você que não é só glamour, ó. É terra, é pedra, papel toalha, folhinhas, as que sobraram. Ai, eu já ia me esquecendo de mostrar para você. Olha quantas folhas caem. Ah, agora sim, com a mesa limpa,
Me conta o que você achou da reforma do arranjo. Vou ver se eu tenho a foto dele para colocar ali em cima para você comparar. Deixa eu colocar de mais longe assim, que aí dá para colocar a foto lá em cima. Agora, deixa eu te contar o que essas 4 suculentas, a Milky Way, o Bronze, a Perle e a Fred Ives têm em comum. Todas essas 4 são híbridos. Isso quer dizer que elas pegaram umas características mais fortes das outras suculentas que deram origem a elas. Então, é por isso que essas são as minhas preferidas para fazer arranjos. Existem outras, mas eu gosto muito dessas aqui. Tem outras em outros arranjos também, mas, gente, é o amor que eu tenho pela Perle, né? Agora, a paraguaiense é a única que não é a planta fantasma, é a única que não é híbrido. Ah, que nota você acha que merece esse arranjo? Esse arranjo aqui, que é de sombra, ele é um arranjo muito lindo. E ele é um arranjo muito especial para mim. Esse canal não foi feito para acumular nem inscritos, nem likes. Ele foi feito para você e por você. Ele foi feito para eu dividir as minhas experiências de cultivo com você e para eu aprender com você, porque eu sou educadora e todo educador aprende todo dia da mesma maneira que ensina. Eu tô muito feliz, muito obrigada. Eu fiz o meu trabalho hoje aqui no viveiro, o replante na manutenção desse arranjo. Eu replantei outras suculentas que estavam no arranjo original. Gravei o vídeo para você. E se você gostou desse vídeo, compartilha com seus amigos. A informação, ela precisa circular para chegar a mais pessoas, pois tudo que a humanidade construiu de conhecimento foi na coletividade. Muito obrigado por você estar aqui. A gente se vê no próximo vídeo, que é daqui a 3 dias, passa super rápido. Gratidão. É muito especial para mim. A moto. Deixa passar. Não é possível, gente, uma coisa dessa. Muito especial pra mim. Agora é a outra que tá tossindo. Primeiro a moto, agora a outra tossindo, a filha. Não é fácil. E eu quero... Agora é a minha tosse.